Fala família, eu sou o Serginho, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar de NBA mais uma vez, playoff pegando fogo, reta final da NBA e a gente tá aqui com ela, que já jogou muita bola, já ganhou muita medalha, já ganhou muito recorde, jogou lá fora, jogou na nossa seleção, hoje é comentarista, hoje manja muito, sempre manjou de basquete, mas hoje fala com uma propriedade. Ellen Luz? Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado Obrigado por colar aqui e falar sobre esse esporte que a gente gosta tanto, né? Eu particularmente sou suspeito para falar, né? Eu não gosto não, eu amo, é minha vida. Deixa eu te falar, você aprendeu a gostar de basquete e teve o contato com basquete há quanto tempo? Eu sou da cidade de Araçatuba e meu pai foi jogador, técnico, e na época ele jogava no time de Araçatuba e minha mãe falava que eu com a minha irmã mais velha, né, que eu tenho uma irmã mais velha e mais dois mais novos que eu, a gente ia pra quadra enquanto ele estava no intervalo do jogo. Sabe o que a gente vê hoje, as crianças indo ali brincar, arremessar? Então minha mãe falava que a gente fazia isso. E aí comecei, meu pai sempre incentivou muito a fazer esporte, a natação foi o nosso primeiro esporte na família, todos fizeram. E depois da natação, eu tinha recorde para campeonato paulista e tudo com a minha irmã mais velha, a Cíntia. E a gente fazia basquete na prefeitura, né? Era tipo um projetinho social simples assim. E acabou que o basquete estava na gente. Estava no nosso sangue, no nosso DNA. A gente deixou a natação para fazer só o basquete em Araçatuba. Isso com quantos anos, mais ou menos? Eu tinha de 10 para 11 anos, comecei a nadar muito cedo, com 4. Então, sempre nadei. Cheguei a fazer atletismo também, lá, tudo na minha cidade. E aí teve um campeonatinho, Mirim, que tem os Jogos Abertos do Interior, que todo mundo conhece, e tinha, na época, Joguinhos Abertos do Interior. Sim. Para meninas de até 13 anos. E meu pai juntou lá umas meninas, porque não tinha time em Araçatuba para a nossa idade, a gente era muito pequena. Minha irmã tinha 11, eu tinha 10 para 11. E a gente foi jogar em Americana. Minha irmã foi a melhor, se destacou e tal. E ela recebeu um convite para jogar em Jundiaí. E nessa com 12 anos, olha só. E nessa de querer, do técnico de Jundiaí querer levar minha irmã. Meu pai já estava separado da minha mãe nessa época. Aí meu pai falou, não, ela não vai sozinha, né? E minha mãe queria sair da cidade, falou, não, vai a família toda. Então foi minha mãe e os 4 filhos, que minha mãe nessa época estava com 4 filhos. E ali foi, Jundiaí, aí eu, a Silvia, o outro meu irmão também, todo mundo jogou basquete na minha família. Meu pai casou novamente, teve 2 filhos, eles 2 jogaram. Todo mundo no basquete. Hoje o Rafa joga na Espanha. Olha então a nossa vida, quando eu falo do basquete, eu não consigo imaginar um dia sem tocar no nome. Hoje, meu marido, eu também o conheci na Espanha, técnico de basquete. Então, tá todo mundo. Basquete 24 horas por dia. Nós vamos falar muito de NBA ainda, mas você jogou naquela seleção sensacional, né? 94. Inclusive, nós celebramos 30 anos no ano passado. Você fala com o pessoal daquela época ainda? Nós tivemos uma exposição agora, recente. Estava no shopping Anália Franco. Mostrando... Juntamos... acho que foi a primeira vez, Serginho, que a gente conseguiu unir todas as meninas, com exceção da Ruth, que infelizmente faleceu por conta da Covid, na época da Covid. E veio tem 2 amigas nossas que moram na Europa, vieram, uma que está na França, e a Adriana na França e a Cíntia na Itália. E teve uma exposição linda da conquista do Mundial, o Miguel Ângelo estava também, o Sérgio Maronese. Foi muito legal, foi muito lindo. Você... conversa com todo mundo, mas tem alguma que é sua BFF? Aquela que você conta tudo, você precisa contar qual? Olha, tudo não, mas nós temos um grupo só das campeãs e... Chama as campeãs? As campeãs mundiais. Legal. Tem lá o nosso WhatsApp, tá todo mundo ali. Sempre que tem alguma coisa, a gente tá ali trocando ideia, mensagem e tal. Mas, assim, confidente, a minha família só. Sua família. A minha família. A gente tá ali, assim, para eventos, para reunir. Vamos combinar de fazer alguma coisa. Vai ter um evento no Sesc, o pessoal tá pensando em chamar algumas para ir lá e tal. Isso sim. Qual que é a principal diferença daquela época de basquete pro basquete feminino hoje, que você acha? Olha... Hoje tá mais fácil ganhar, naquela época era mais fácil, hoje tá mais pedreira. Eu acho que nunca teve momento fácil de vencer, porque é sempre muito competitivo e difícil. Eu acho que hoje, se a gente for pensar no mundo global, tem mais países praticando e levando muito a sério a modalidade. Prova disso é a Nigéria,
próprio Senegal, as equipes africanas, que vão muito bem no Mundial, vão muito bem na Olimpíada recentemente, foram muito bem, porque muitas jogadoras estão indo também estudar nos Estados Unidos e tem incentivo nas federações. Então, eu acho que hoje, no sentido de estar mais aberto, sabe? Acho que está mais fácil do basquete chegar em lugares que a gente não pensava que poderia chegar. A Europa, países surgindo, a Bélgica é um país que muito a gente antes não falava muito, hoje é fortíssimo no masculino, no feminino. A própria Alemanha, olha quantos jogadores tem no masculino na NBA, os alemães, que são os atuais campeões do mundo. A própria seleção feminina, o próximo Mundial vai acontecer na Alemanha. Então, eu acho que é uma situação que, não sei se é mais difícil ou não. Hoje, talvez, seja mais competitivo, tenha mais, como a facilidade, né, do esporte, de quem está lá, a criança que está lá do outro lado do mundo, ela sabe o que está acontecendo aqui. Sei. Entendeu? Então, acho que isso desperta também naqueles que gostam da modalidade e acabam investindo. Então, eu vejo que hoje é bem mais diferente nesse aspecto. Qual a emoção de estar nesse time, naquela época, ganhar o Mundial, de estar representando o Brasil? Como que é a concentração? Como é que é vocês, o entrosamento, os treinos? Difícil, porque assim, a gente ficou quase 3 meses treinando juntas. Então, pensa você fora de casa, porque a gente ficava em hotel, então uma hora estava treinando aqui. A nossa maior estadia, né, permanência de treinamento foi em São Roque, que era um lugar bem tranquilo, então tinha toda a estrutura para a gente treinar ali. A gente acabou depois viajando para jogar os amistosos, então a gente foi muito para o Nordeste, jogamos no Maranhão, jogamos na Bahia. Foi até quando o dia que o Senna faleceu, a gente estava no Pelourinho, passeando, era o nosso dia de folga, 1º de maio. E rodando, né, com a seleção e tal, era o estilo, né, o jeito de trabalhar. Foi muito, eu acho que teve muita participação, não só das que estavam ali, porque antes da gente se apresentar para a seleção, os preparadores físicos, eles, nos seus clubes no Brasil, se uniram para meio que encaminhar a preparação física das equipes para o mesmo caminho. Para quando chegasse na seleção, as que fossem convocadas estariam ali na mesma sintonia fisicamente. Então, isso ajudou muito. Eu acho que isso já mostrou que o basquete ele estava em primeiro lugar, antes do que qualquer situação individual, antes do que qualquer performance individual. Então, já mostrou aí essa união. Acho que isso foi muito forte assim, para a gente, me marca bastante. Aí a gente acabou se reunindo, treinando, treinamento sempre muito intenso. Já conhecia todas? Já. Só a Dalila que não. A Dalila, como ela jogava na Universidade dos Estados Unidos, ela foi convocada, porque ela teve um destaque lá. Ninguém conhecia a Dalila. E aí ela chegou uma graça, um doce, um encanto a Dalila. Estivemos agora recentemente juntas, né? Todas as meninas da seleção. E aí, fora a Dalila, todo mundo, sim, porque a gente jogava o campeonato nacional, então cada uma no seu clube, uma em Santo André, a outra em Piracicaba, a gente em Campinas, que eu estava em Campinas na Ponte essa época. Então aí, né, vai convocando uma aqui, outra ali, e todo mundo ali se dedicando, e foi incrível, né? A participação de todo mundo. Não tinha aquela coisa, hoje tem treinamento, porque às vezes cansa, né? Vamos treinar hoje, não tinha. A gente não lembra desse desânimo, ou dessa falta de expectativa para o treino ou para o jogo. Ao contrário. Então, teve muita entrega. Tinha algum time que você falava, esse aqui a gente tem que tomar cuidado? Naquela época, a hegemonia ainda era americana, ou já tinha outros países ali que você fala, não, a gente tem que tomar cuidado com certo país, com certo jogo? Era assim, Cuba sempre foi esse adversário, sempre venceu muito o Brasil. Mas a gente já estava aí, porque em 94, antes de 94, teve uma Copa América no Brasil em 93, que nós perdemos para as americanas, que era um time jovem também. Ganhamos um dia anterior e perdemos na final. Então, as americanas sempre... As americanas. Então, a gente já tinha perdido delas em 93, a Copa América em São Paulo, e Cuba. Eu acho que essas duas equipes eram também da América, que a gente se cruzava mais. E era sempre... Cuba a gente nunca conseguia ganhar delas. E depois, a partir do momento que a gente entendeu a forma de jogar contra as cubanas, a gente nunca mais perdeu. Entendeu o ritmo de jogo delas. Porque o que acontece? Você não pode jogar no ritmo delas. Você tem que controlar o ritmo. Você tem que mostrar que quem manda no jogo é você, no caso o Brasil. Então, quando a gente entendeu isso, e ficamos mais fortes também. Acho que esse é um ponto importante. A questão física...
a gente estava mais preparada, fisicamente todas mais fortes. Eu sempre fui muito magrinha, então eu precisava treinar muito para ficar forte, para encontrar as defesas e não sentir tanto. Encontrando esses caminhos, aperfeiçoando isso, melhorando isso, a gente nunca mais perdeu. Nunca mais perdeu. Nunca mais. Você jogou também em outros países, jogou na Europa. Eu joguei na Rússia, joguei na Espanha e joguei nos Estados Unidos na WNBA. WNBA. Qual teve algum país que foi mais difícil adaptar? Algum time que foi mais difícil para você? Não difícil. A Rússia, a questão da língua. Meu sonho sempre foi jogar na Rússia. Na Rússia? Porque eu sou uma apaixonada do basquete. Na época, as russas, para mim, eram as melhores. Talvez pelo meu estilo. O meu estilo sempre foi um estilo mais mais organizado, mais tático, de pensar mais. Eu nunca fui uma jogadora, pelo meu porte físico, explosiva, de velocidade. O meu sempre foi o lado muito técnico. Sim. E as russas eram muito assim. Então, eu tinha uma paixão pelo basquetebol russo. Sem saber que o destino ia me preparar essa oportunidade, eu acabei jogando na Sibéria, em Novosibirsk. Novosibirsk é a capital da Sibéria. Fui para lá em 2004, final de 2003 para começo de 2004. Fiquei de setembro, outubro até maio. E o clima para adaptar? Menos 30, média. Tranquilo. Menos 30, a gente tem Sim, isso uma coisa básica para gente que mora num país tropical. E eu vou falar para você. O clima ou o idioma? O idioma eu me virei no inglês. Né? Meu inglês, eu consigo me comunicar. Na época eu conseguia me comunicar. Tinha uma pessoa para ficar comigo nesse sentido, de traduzir. Me acompanhava. Hoje seria muito mais fácil, né? Porque hoje o celular já vai traduzir. E lá todo mundo fala inglês também. Hoje é muito mais tranquilo. Na época não era, 2003, 2004. Então, aí eu fui para lá com o meu marido, que nós não estávamos casados ainda. Foi uma experiência, posso falar para você, incrível. Os russos não tem nada de frio. Frio só o clima mesmo. Foram muito carinhosos comigo, com o meu marido. Me trataram muito bem. A comida é maravilhosa. Eu comi salmão, assim, a gente sentava para comer salmãozinho, caviar. Olha que legal. Caviar de salmão. Eu falava, gente, isso aqui no Brasil é caríssimo. A gente não tem essa cultura. E lá era normal para eles. Normal. Caramba. Então, assim, eu não peguei um resfriado. Olha só. Eu não passei nada de frio. Porque é um país que está preparado. Então, as casas já são preparadas. Exatamente. Eu vivia meu pijama era shorts e camiseta. Como que você imagina isso na Rússia? Mas aí na rua, na rua eu tive que comprar um casaco especial, usava um creme específico, porque o frio ele queima, né? O gelo ele queima o corpo. Então, tudo isso orientado por eles, né? Eu não sabia de nada. Ellen, compra esse creme, usa ele, porque senão sua pele, e realmente, 2 dias que eu ainda não estava usando, começa a queimar. Então, foram essas experiências que eu falo que o esporte, ele proporciona, ele dá pra gente, e conhecer outras pessoas, outro idioma, outra cultura. Eu tentei até fazer o russo, comecei aulas de russo lá, mas terceiro mês eu desisti, é muito complicado. Aí depois, Espanha. Na verdade, eu tinha ido para a Espanha, substituí uma companheira minha em janeiro de 2003, que ela ia mudar de país e tal. O nosso agente falou, Ellen, vem para esses 3 meses aqui em Saragoça. Foi quando eu conheci meu marido lá. Meu marido é de Saragoça, espanhol. Legal. De lá eu fui para os Estados Unidos, meu último ano na WNBA, e depois da W que eu fui para a Rússia. Da Rússia eu fui para Barcelona, eu fiquei 2 anos no Barcelona. Tá. E como é jogar na WNBA? Jogar na W porque eu acredito que um sonho técnica, também. Né? A técnica, você chega, agora eu tô na casa do basquete. O melhor lugar para um atleta. Pensa que se você chegasse para um atleta e fizesse uma pergunta para ela, olha, o que você imagina de uma estrutura, de um campeonato? O que você gostaria de ter para você render o seu melhor? Tem tudo lá. Te dão melhor comida, te dão carro, te dão plano de saúde, registram você tudo certinho. A técnica sem contar, né? Porque treinar com os melhores. Treinamento, alto nível. As melhores estão lá. Então, assim, eu fui numa época, na minha época, que a Janete que abriu as portas, foi a pioneira na WNBA. As melhores do mundo estavam lá. Então, tinha as meninas da Rússia, cruzava lá. Eu joguei com a armadora da Austrália, que virou minha amiga. Eu jogava contra a seleção da Austrália, a Lene Lefleur, um encanto de pessoa. Tive o técnico que eu sempre admirei da Austrália, foi meu primeiro técnico no meu time, no Washington Mystics, o Tom Meyer. Espetáculo de técnico, adorei ter trabalho. Eu admirava o trabalho dele na Austrália e eu tive a oportunidade de ser treinada por ele.
o que diferencia? É a qualidade, porque você tem muita gente boa junto. Então, pensa no treinamento. Não é um treinamento mais ou menos. Não é um treinamento meia boca, porque ali você tem que mostrar seu trabalho. Fogueira. E eu tinha, assim, muitas pessoas pensavam que eu não ia conseguir jogar lá. Inclusive gente da minha família. Porque o meu estilo de jogo era totalmente diferente dos americanos. Jogava em qual time lá? No Washington Mystics. Atualmente é o Wizards, né? Wizards. Masculino, para o pessoal entender. Tem no feminino ainda o Mystics. Então, o feminino era Mystics, o masculino era o Wizards. Que, inclusive, o Michael Jordan era acionista na época lá. Eu cruzei com ele na quadra, eu quase desmaiei. Gente boa? De emoção. Não conhecia, não, né? não chegou a trocar ideia. Que nem a gente tá aqui, não deu. Não tive. Pô, vamos trocar ideia aqui e sair pra dar um rolê? Não deu. Mas adorei morar lá em Washington, maravilhoso, DC, capital. E a diferença é essa. Então, a atleta... O clima já era mais tranquilo. O calor, uma delícia lá. Não peguei inverno, só pegava verão. Fiquei 3 anos na minha vida só no verão. O que acontece? Qual que é a diferença? É essa. Então, você tem lá, a sua adversária de treino é a titular da seleção australiana. A pivô é a pivô da seleção polonesa. A Itália, entendeu? É nesse nível. Então, a competitividade te faz melhorar, te faz crescer. E te exige mais. Não é no jogo, é no treino. Sim. Porque você joga o que você treina. Então, quando o treinamento ele é intenso, ele é exigido o máximo melhor da atleta, consequentemente, né, no jogo você vai render o seu melhor. Então, muitos achavam que eu não ia conseguir jogar lá por conta do físico, realmente, e eu fiquei muito forte lá. Eu cheguei até a ganhar mais peso por conta desse treinamento, dessa pegada de muscular também. Fazia muita academia, diferente. A gente fazia aqui no Brasil, mas era diferente. Era mais pesado. E isso foi muito bom para mim. E eu jogava até numa posição que eu gosto de jogar, mas não era a minha preferida. Eu jogava mais de ala lá conta do meu arremesso. Então, a armadora da seleção australiana, pititica, tinha 1,65 de altura, a LeFleur. E o técnico falava, vai, Ellen, você vai correr, vai chegar na lateral, essa bola vai chegar em você, você vai arremessar. Era isso que ele falava para mim. Caramba. Então, eu chegava de contra-ataque, arremessando de 3, era assim. Melhorei minha defesa, precisei melhorar minha defesa, porque nunca foi o meu forte, para poder aguentar um pouco mais na quadra. Tirando o jogo clássico da medalha, qual foi o jogo mais importante para você? Um jogo marcante. Tem um jogo que eu sempre falo que mais me marcou, foi na Olimpíada de 2000 em Sydney, contra a Rússia, por sinal, por coincidência. A Rússia, na época, ela era campeã europeia. Então, ela era uma das favoritas à medalha olímpica em Sydney. E a gente foi uma seleção que ninguém botava fé, porque a Hortência e a Paula já não estavam. Foi a primeira vez em um campeonato importante que as duas não estavam. A Janete era a líder do nosso grupo, aí estava eu, a Alessandra, pivô, a Cíntia, a Adriana, essa geração 7-2, 7-1. A minha irmã Silvia estava também, que era uma geração mais nova, pessoal de 7-5, né, 7-4, estava ali. Então, ninguém botava fé. E a gente não estava muito bem no campeonato. Pela regra, pelos cruzamentos, a gente já tinha perdido 2 jogos, mas ainda assim tinha uma chance. E era esse jogo contra a Rússia. A gente tinha que ganhar. Se a gente ganhasse, a gente ia ficar entre os 4. Se a gente perdesse as quartas, né? A gente ia ficar em 8º. Ia disputar de 5º a 8º. Era a única chance que a gente tinha. E esse jogo, a Janete me sai com 5 faltas. Faltava um bom tempo. E eu acho que mostrou ali a força do grupo. Porque sem a Janete, a gente não perdeu o controle. Porque a Janete era a nossa referência. Então, a Marta também, Sobral, estava. E esse jogo ganhamos na última bola, na bola da Alessandra, fazendo, eu lembro até hoje. Eu passando para ela fazendo daquele jeito dela meio... Eu fechei o olho porque eu estava imaginando. A Alessandra lá, toda meio, né, desengonçada lá dentro do garrafão, conseguiu fazer a cesta e nós ganhamos o jogo e fomos ficamos entre as 4. Então, a gente pegou depois a Austrália, acabou perdendo, e a Coreia. Era Austrália, Brasil, Coreia e Estados Unidos. E a gente conseguiu ganhar. Perdemos a Austrália, que podia perder, porque era semifinal, e disputamos o bronze. Né? Que ganhamos na prorrogação. Olha lá. Prorrogação deve ser uma fogueira, né? Foi, olha. Prorrogação. E esse jogo da Rússia, para mim, foi mais importante. Porque é aquele jogo. Se você ganha, você continua. Se você perde, você tá fora. Mata-mata.
E não foi o ouro. Mas não foi o ouro, não interessa. Mas vai pra lá. Olimpíada e pega uma medalha lá pra você ver. Só de ir já é complicado. E pra gente teve esse sabor, teve essa até pra gente mesmo, porque a gente sabia do nosso valor, mas eu acho que não tinha o reconhecimento até de quem trabalhava com basquete mesmo, no sentido de, essas daí é mais um grupo que vai passar, E aquela seleção abriu portas para o mundo pra gente. Depois dali, algumas já estavam na Europa jogando, o caso da Alessandra, e jogando na W também. Todo mundo queria contratar as brasileiras. Entendi. Então, a partir dali, algumas na Europa, foram para a Europa, outras foram para a WNBA, que foi o meu caso. A partir de 2000, em 2001, já estava no Washington Mystics. Então, foi assim, mudou. E abriu portas para outras jogadoras que nem de seleção eram. Entendi. E você nunca pensou em ser técnica? Não. Eu gosto mais Eu tenho um projeto social onde eu moro, na cidade cidade de Louveira. Eu gosto dessa gestão, tudo. Eu acho que ia sofrer muito, não ia dar certo. Vamos falar então do projeto social. Conta um pouquinho pra gente do seu projeto social. Eu moro na cidade de Louveira, interior, né? Vim de lá agora. Pegou trânsito, Peguei 2 horas, gente, para chegar aqui, véspera de feriado. E a gente tem um projeto lá, tinha em Jundiaí também, mas com essa questão de patrocinador, acabamos perdendo o patrocínio e tal, e a gente acabou ficando só em Louveira. A gente atende 300 crianças em 4 escolas. A minha cidade é um ovo, tem 50 mil habitantes. Louveira. E eu tenho 300 alunos de basquete. Entre meninos e meninas. Então, a gente tem a nossa turminha das meninas, tem núcleo lá que tem mais menina fazendo. Então, é 50% mesmo. 50%. Não tem essa, tem mais menino e menos menina. Não. Então, eu com as minhas irmãs, nós acabamos fundando essa associação sem fins lucrativos em 2007. E a gente jogava ainda. A gente sempre teve esse sonho de, vamos dar continuidade depois, quando a gente parar, para oportunizar as crianças a modalidade, o conhecimento do esporte, que é tão importante. Eu não consigo imaginar o ser humano vivendo sem esporte. Esporte é. Não é para vai ser um jogador, uma jogadora de seleção, ganhar medalha. Não é isso. É muito mais que isso. Ajuda na sua vida. E a gente começou esse projeto em 2014, em Louveira, já faz uma década, vai fazer agora, já fez, né? 2015 2025 já quase 11 anos, praticamente, foi em 2007 que a gente montou. E estamos lá, 4 núcleos, temos professores no projeto que foram alunos nossos. Então, isso que para nós, né, eu falo nós porque meu marido é o coordenador e eu que gestiono, minhas irmãs, uma foi se dedicar a Pilates, né, na base da saúde, como educadora física, mas né, voltado mais para o Pilates, para a área da saúde. A Silvia não foi fazer outra coisa, então eu sempre tive esse cuidado, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, em dar essa oportunidade para as crianças. E a gente sempre recebe o carinho do pai, o carinho da mãe. Tivemos testemunhos de crianças autistas que faziam parte do projeto, deixaram de tomar medicação depois que começou a participar das aulas. Isso para mim não tem preço. Isso aí é emocionante. É uma conquista. É uma conquista, é lindo. Como você vê, até serve como dica para quem quer seguir, como você identifica uma boa jogadora, um bom jogador? Como identifico? Que você fala, não, aquele ali vai. Tem. A gente consegue perceber. Primeiro não é questão de altura que eu vou falar, mas é uma questão de domínio do corpo. Uma coordenação diferente, mais apurada. Hoje nós vemos no nosso projeto muita criança com dificuldade, que não sabe nem o que é o direito, no que é o esquerdo. Manda saltar num pé, não consegue saltar. Amarelo, quando a gente brincava de amarelinho. Então, a gente faz muito desse trabalho no projeto, de trabalho de pés. E sempre tem uma criança ou outra que tem esse destaque. Tem mais facilidade. Você explica uma vez, a criança já pega. Então, aí você vai, essa criança é diferente. Essa criança... E ela gosta. Porque às vezes tem criança que gosta, que está na quadra, mas não tem o talento. Isso você consegue perceber também. Então, quando você olha uma criança dessa, a gente tem uma garota lá que é um espetáculo. Você olha uma criança dessa, você vê que ela tem mais facilidade, você vê que você dribla bem, lado esquerdo você tem que driblar assim, driblar com a mão. Ela vai lá e faz certinho, vai do lado direito. Você explica uma vez a mecânica do arremesso, a garota vai lá e faz certinho. Então, você começa a perceber ali. Você começa a perceber. E aí, quando você já faz os joguinhos, né? A gente não é muito de joguinhos porque são muito pequenos ainda, mas vai crescendo, você já vai colocando no treino. Incentivando ali.
Já incentivando. Para ter essa competitividade e para saber se vai conseguir executar no joguinho aquilo que ela aprendeu. Aí você percebe também. Que é um pouco mais inteligente no sentido de entender o jogo. Porque não é só treinar. Você tem que entender que horas que eu passo, que horas que eu paro, que horas que eu arremesso. O senso do coletivo também. O senso do coletivo. Eu pego a bola e vou fazer o que eu quero. Não. Então, aí você vê. Falar, essa garota é diferente. Esse garoto é diferente. Legal. Você percebe. Quem trabalhou consegue perceber isso. Boa. Eu ouço você ali nos jogos e falo, ela sabe muito. Ela manja muito. Meu Mas Deus do eu céu. estudo, então assim, eu tenho a minha rotina. Eu sou muito... Porque eu sou dona de casa também. Tem que fazer tudo Então, ao mesmo tempo. Eu acordo 5:30 da manhã, 6. Já preparo meu filho. Aí eu tenho minha rotina. Mas isso como atleta ajudou, não ajudou? Muito, Essa disciplina, muito. né? Então eu tenho meu tempo de estudo. Então eu sento, eu vou ler as notícias, vou ver o que está acontecendo. Porque a NBA é assim, a gente está falando aqui, já está acontecendo um negócio lá. E aí surgiu a oportunidade e eu vim em 2022. Esse ano é meu 3º ano. E aí renovamos para 2 anos. Esse vai ser o meu 2º ano seguido. E eu tô super feliz. Eu confesso que no começo eu fiquei... Porque é diferente o basquete americano do basquete FIBA. É o mesmo esporte, mas ao mesmo tempo é diferente. E tem muita informação. E eu fui encontrando um caminho meu para eu vir sempre muito preparada para os jogos. Aprendo muito com os meus companheiros, o Guilherme, o Zé. Sou fã do Zé, adoro o Zé Buquinha. Ele é uma inspiração para mim. E, então, estou sempre aprendendo com eles. O Sasso também. Nossa, o Sasso, eu falo Sasso do céu. O Sasso, esse aí, entende, essa sua cabeça, como você consegue guardar tanta coisa? Eu brinco com ele, sabe? É muito nome e ele sabe todos. Ele veio aqui, ele fala, não, esse aqui... O college, eu falo... Ele é fã do college. Então, assim, a gente vai aprendendo com eles, os narradores, o Matheus, o Ari, todos. Não tem que o Agra, na época, me ajudou demais também. Não preciso falar, mencioná-lo aqui. E aí você vai melhorando também. Você vai... As fonos que me ajudam, a Mari. Então você vai crescendo e aí, assim, o 1º ano foi mais difícil, confesso. Depois você vai, né? Já que você está no meio ali, parece que a coisa vai fluindo mais. Já vai virando meio rotina. Mas essa coisa, então, eu não gosto de que vire rotina no sentido de relaxar. É rotina, para mim, no sentido de estudo. Sim. Mas eu não posso achar. Chegar lá e vou fazer... eu vou lá fazer o programa hoje, eu vou lá. Nunca. Não, aí eu nunca venho. Até porque eu nunca venho pro diferente. jogo. Que nem hoje eu já fiz o jogo, que eu vou fazer da LBF, já dei uma estudada, já. Vou terminar agora, que eu vou ter mais tempo. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado. O que é o mais difícil? Que você toma mais cuidado na hora que você vai... O mais difícil é levar a informação certa, porque na forma de você falar, na forma de você se comunicar. Então, é importante você falar correto. Às vezes você falou um número errado, aí você vai lá, corrige. Né? Então, você tem que ter esse cuidado. Eu tenho esse cuidado. Peraí, deixa eu ver, é isso mesmo? Esses números estão corretos? Essa informação eu preciso passar certinho. Tá. É nesse sentido. Porque eu sei que quem está lá não vai entrar na internet para ver, mas eu quero entregar o certo, o correto. Eu não posso correr o risco de... Porque muitas coisas que a gente ouve, vocês falando, depois a gente vai replicar. Ah, não, porque aquele falou, é isso, ela isso, falou isso, aquele jeito. Ela falou usa que era como assim. norte. Agora, a questão tática, a questão do que está acontecendo no jogo, isso aí é na hora. Isso aí é... Quem jogou, eu acho quem que viveu, quem viveu tem esse diferencial. Consegue... E vários jogos do Gui, que eu vejo ele fazendo, e de outros comentaristas ex-atletas também, ele fala, eu estava pensando que ele vai falar. Legal. Sabe isso? Porque você está vendo o jogo. É o que você faria na hora. Exato. Entendi. A defesa mudou, você já percebe. Teve uma dobra aqui por causa disso, daquilo. Aí então, aí eu tento explicar aquilo que eu estou vendo. Para facilitar para quem está assistindo. Legal. Então, muitas pessoas me mandam mensagem, falam, Ellen, obrigada, porque você consegue falar de uma maneira que a gente consegue entender o jogo e tal. E isso me deixa feliz, porque é isso que eu quero. E eu tento falar bastante... Eu sei que a NBA tem muitos termos em inglês, e é natural, né, por conta do... Por estar lá. Mas eu gosto de falar do nosso idioma, porque não é todo mundo que está do outro lado que fica falando os termos. A gente que é do basquete, a gente entende, ou quem é mais... acompanha mais e quem não acompanha. Então, você tem que atrair essas pessoas também para a competição, para a modalidade. Eu tento fazer isso. Pô, então vamos falar disso agora. Só basquete, só NBA. Mas antes, deixa eu dar só um recadinho aqui, Ellen.
Na XP, seu assessor de investimentos entende seus objetivos desde a primeira conversa. E você entende porque a XP é a assessoria eleita 6 vezes a melhor. Aliás, milhões de pessoas entendem. A XP cuida de mais de R$ 1 trilhão em patrimônio. Mais de 20 anos revolucionando o mercado de investimentos no Brasil. Então, vem ser XP, o impossível é só o começo. Vamos voltar aqui então falando de WNBA. A gente tem uma pessoa que está sendo comparada a quem? É o Wemby. E De saia. Ela tá jogando muito, 19 anos, a Dominique. É verdade. Olha, a gente fez o draft agora das meninas, ela foi a segunda escolha e foi o Seattle Storm que acabou escolhendo. Eu fui, né, nesse dia eu fui preparar lá o material, eu busquei os vídeos, eu fiquei encantada. A menina enterra, com 18 anos, teve um campeonato na França que ela acabou enterrando com uma facilidade. Versátil, habilidosa, tem quase 2 de altura, quase 2 metros de altura, então super alta, uma pivô longilínea, tem muita facilidade de movimentar os pés para fazer trabalho defensivo, se deslocar muito bem, que é difícil, né, nessa altura. E eu fiquei encantada, realmente é uma aposta aí do basquete francês para a NBA, uma jogadora que já foi vice-campeã olímpica na França, porque ela fez parte do time da França, que fez a final com os Estados Unidos, que quase ganhou. Então, eu estou na expectativa para que ela faça... Eu acredito que ela vá já para a WNBA, porque ela está preparada. Eu a vejo preparada. E na equipe dela também tem a Gabi Williams, que é a outra francesa, um espetáculo de atleta, jogou também na seleção francesa em Paris, agora em 2024, no ano passado. Talvez seja esse apoio, essa força, essa jogadora que vai dar essa tranquilidade, até porque ela é muito jovem ainda, mas brilhante, uma atleta assim brilhante. Como na equipe, na parte masculina, falta um americano como MVP, você acha que tem isso também na WNBA? Você está vindo de fora? Na WNBA sempre teve muita estrangeira, mas eu acho que nesse aspecto eles estão muito bem representados. A Caitlin Clark agora é a jogadora, a A'ja Wilson, tem muitas jogadoras, a Ionesco, a própria Nafisa Collier, a Brianna Stewart. No feminino eu acho que eles representam melhor essa questão de MVP do que o masculino. O masculino, os estrangeiros acabam dominando mais. Você acha que demora para ter um MVP americano ainda? Você tem algum que você fala, esse aqui se trabalhar... O Antetokounmpo tá aí, o Jokic tá aí, o Jokic tá aí. O Doncic tá aí. Eu acho que vai demorar. Vai demorar um pouco ainda, eu acho que vai demorar um pouquinho. Demora um pouco pra... E o que você tá achando da temporada agora da NBA? Da NBA? O que você achou? Teve algum time que você falou, eu esperava mais desse time? Teve, né? O Phoenix Suns, eu acho que era uma equipe a equipe mais cara, a franquia que mais investiu, não conseguiu ficar nem entre os 10, nem para jogar um play-in. Acho que foi decepcionante o trabalho. Eu esperava um pouco mais do Kevin Durant, do Booker e do Bill. Já algum time te surpreendeu? Você falou, não dava nada para esse time? Ou então estava desacreditado? Não é que não dava nada. Que nem o Detroit, o ano passado, se a gente for olhar a temporada passada deles, o que eles fizeram esse ano, eu acho que já venceram o campeonato. Só de estar aí, né? Vão disputar agora os playoffs, foram direto. E o Houston Rockets. Que é um time jovem, é um time que não tem aquela estrela, né, que a gente vê em outras equipes, mas que é um time que pode dar trabalho, vai dar muito trabalho aí. Você acha que tirarem o técnico do Nuggets deu algum problema? Foi ruim? Complicou o time? Sabe o que é difícil a gente falar? Porque a gente não está vivendo o dia a dia. Depois, né, que mandaram embora, passou uma semana, a gente acabou, né, eu pelo menos acabei lendo algumas coisas de que o ambiente... O relacionamento dele com o diretor, o GM, não estava muito bom. Não era o GM, desculpa, era uma outra pessoa lá, acho que era um diretor. O relacionamento não estava... Tinha atrito, eles não se falavam. E acabou levando aquilo pro grupo. E isso você acaba refletindo na quadra. Não adianta. Então, acho que, assim, eu não sou a favor de, no meio... Chegando playoffs, mandar embora. Eu não sou dessa, eu não gosto. Mas se já estava ruim também? Então, por isso que eu não posso opinar, porque eu não sei o que estava acontecendo. É difícil. Eu, particularmente, eu acho que deveria, né, não sei, continuar. Até porque, sei lá, conversa, senta na mesa. No momento importante do campeonato, que a gente vai entrar no playoff. Por que ficar levando? Eu acho que é uma questão de muita vaidade. E tem que tirar a vaidade. Você acredita nesse Denver Nuggets? Você acha que pode com o técnico interino...
Olha, o Denver é sempre perigoso porque tem o Nikola Jokic ali. Então, mas para ser campeão essa temporada, eu acho que eles estão um degrauzinho abaixo. Ainda bem, porque vai jogar com o meu Clippers, que eu sou fã do Clippers. O Clippers, eu tô torcendo. Eu sou Clippers, mas eu posso falar? Eu você. acho que o Denver vai vencer essa série do Clippers, contra o Clippers. O Clippers passa. A gente vai analisar daqui a pouco. O Clippers não passa, pelo amor de Deus. Não, mas pode passar. Não tem... É tão difícil a gente falar, eu acho que... Claro, você é torcedor, você tem que torcer mesmo. Não, fala o que você acha. Eu acho que o Denver vai passar. Vai passar o Denver. Eu acho que vai passar o Denver. Porque tem esse peso muito grande no time, que é o Nikola Jokic. Uhum. Então, o Clippers, assim... Tá é uma equipe que também ninguém esperava, porque o Kawhi ficou muito tempo sem jogar. Tal. Quando ele volta num nível que a gente... Gente, tá jogando. Ele joga muita bola. E agora com o Harden também, né? O Harden tá muito... O Harden tá numa maturidade que você fala... Por que não foi assim uns tempos atrás? Você não tá fazendo isso pra falar, vocês me tiraram lá? Agora não, mas eu acho que não. É o jogador, ele tá bem no time, ele tá à vontade, o companheiro tá ali. O Zubat também é um jogador que contribui muito, né? Esse pivô lá dentro. Uhum. Você tem que ter um cara lá dentro para te dar essa segurança. Mas eu acho que o Oeste tá bem legal. Tá bem competitivo, como sempre, né? O Oeste, todo ano. Então, assim, essa competitividade, eu acho que fica bacana entre eles e... Tanto é que o play-in, né? Incrível, tá pegando fogo. O play-off vai ser assim também. A gente sempre coloca aqui que lá na frente, quando a gente chegar no final, a gente vai colocar todo mundo que veio aqui e os palpites que acertou. Quem que você acha que vira MVP esse ano? Eu acho que vão dar pro Shea, mas o meu MVP é o Jokic. Tá. Mas eu acho que é o Shea que vai ganhar esse ano. Por conta também do campeonato do OKC, como ele conseguiu manter regularidade, né, nessa equipe. Difícil, acho que o jogo que ele não foi tão bem, de perder jogos. Mas, para mim, o Jokic, porque eu não vejo só a pontuação, só os números. Mas é como ele é um jogador inteligente. Eu amo os jogadores inteligentes. Eu acho que esses jogadores que pensam, que estão lá na frente... Esse ano é a melhor temporada dele. Agora eu quero o palpite de Ellen Luz para a final da NBA 2025. OKC e Boston Celtics. OKC Boston Celtics. Eu acho que vai ser. Existe aquela teoria de que time novo não chega lá. Por conta da experiência, da falta de experiência. Você já... Vamos cair com isso por água abaixo. Não, eu acho que... Tá fazendo uma excelente temporada, OKC. Olha, é tão difícil. Se a gente soubesse, a gente ia lá, né? Aposta aí que vai dar certo. Celtics, todo mundo é 100%. O Celtics, né? Porque eu penso que esse ano foi difícil, acho que a gente ter... Eu não lembro de ter feito um jogo de todos os titulares, do time completo nessa temporada. Se eles jogaram juntos essa temporada, acho que foi 1, 2, 3 jogos. Eu não fiz esse jogo, entendeu? Então, eu acho que eles não jogaram ainda tudo que eles vão poder jogar agora nesses playoffs. Pode ver, a equipe tá saudável, tá ali. Muito bem entrosada. Isso aí eles já tinha do ano passado. Então, você conseguir dar a minutagem certa para cada um, porque é difícil a liga. 82 jogos, é muito puxado e viaja. Hoje não tá jogando, mas eles estão viajando, se deslocando. O que cansa tanto quanto. E essa experiência de ter vencido. Eu acho que isso tá muito a favor deles. Com todo respeito ao Cavs, que também é outra equipe que tá brilhando no campeonato. Pode ganhar do Boston? Pode, claro que pode ganhar o Cavs. Que eu acho que vão ser os dois que vão para a final da Conferência Leste. Então tá. Então temos Celtics e OKC. Quem leva? Eu acho que vai. Acho que o Boston. O Boston leva de novo. Ai, gente, mas posso mudar de ideia semana que vem, eu não sei. Pode acontecer alguma coisa no meio desses playoffs. Mas tem essa coisa de sentir também a equipe. Eu acho que essa questão da experiência do OKC, o ano passado eles já viveram isso. E esse ano eu vejo um outro time. Eu vejo um time mais maduro. Chegou o Alex Caruso também, que é um jogador muito de defesa, que eles, né, é uma equipe que gosta de... joga nessa pegada defensiva e de intensidade. O Hartenstein para ajudar o Chet Holmgren. Então, assim, eles podem ganhar o título? Podem. Eles têm condição e capacidade para isso. E vão estar com tudo para ganhar. Sabe o que acontece? Enquanto eles não ganharem, a gente vai estar falando disso, da falta de experiência deles. Sim. Depois que ganha todo mundo... Ganhou, gente, agora é outra história. Então, acho que tem isso. Carrega com eles. Sem contar que eles estão com sangue no que eles querem, né? Exato. Não, agora vamos provar exatamente isso para todo mundo. Então, pode ser uma motivação para eles. Conta muito, né? Para você que vocês estavam lá. Porque assim, conta. E às vezes, vou te falar, já aconteceu comigo e eu conto essa experiência.
A gente estava jogando o campeonato, nós tínhamos perdido para essa equipe umas 2 vezes, uns outros campeonatos, não era o campeonato mais importante, mas era um campeonato de jogos abertos do interior e um sul-americano. Perdemos para essa equipe. E estávamos jogando a final do campeonato nacional, que era o maior campeonato do ano. E nós empatamos a série. A gente abriu 2-0 e elas empataram. E uma jogadora do outro time deu uma entrevista, chegou pra gente, falando que o nosso time nadava e morria na praia. Nossa, pra que ela falou Pra quê, né? Então, por isso que eu falo, você tem que ter cuidado quando você vai dar uma entrevista e falar, porque aquilo motivou a gente. Ah, falaram isso? Então, então agora... vamos lá. Entendeu? Então, isso pode servir de motivação, de estímulo. Então, vamos aqui falar dos possíveis, dos que vão passar e que não vão passar para a próxima fase. Desses playoffs. Vamos analisar alguns. O que você fala para mim dessa reta de playoff? Você já falou entre Clippers e Denver que você acha que... Não, meu Clippers mas se passar o Clippers, porque olha, o que eles estão jogando... O Clippers é assim, sobe como nunca, cai como sempre. Eu sou torcedor do Clippers fanar, mas eu sei que todo ano é isso aí. Olha lá a produção, toda concordando comigo. Milwaukee Pacers. Eu acho que vai passar o Pacers. Pacers passa? Eu acho que vai passar. Eu vejo uma equipe... O jeito que eles jogam, a intensidade... Eu não sei se o Lillard vai jogar. O primeiro jogo, inclusive, faço o jogo deles. O primeiro do playoff eu vou fazer. Talvez volte o Lillard, que ele tá com essa questão da trombose na panturrilha também. Mas eu penso que o Pacers passa. Temos Knicks e Detroit Pistons. New York Knicks. Passa Apesar também. do Detroit... Tranquilinho ou 7 jogos? Não vai ser tranquilo, não. Não? Eu acho que vai ser... Pegado. Eu acho que vai ser. Vai ter que jogar 7 para vencer o Detroit. Agora temos aqui Celtics e Orlando. Eu acho que o Boston com tranquilidade, mas não penso que vai ser varrida, né? 4 jogos, mas a gente que gosta do basquete, a gente quer ver 7 jogos, né? 4 seguidos, 4-0. A gente quer ver quanto mais jogo, melhor, né? Pro atleta não é nada. Principalmente na final. Quer eliminar. Já quer eliminar logo. Rockets e Golden. Olha... Ambos estão fazendo uma campanha sensacional. O que pode prejudicar o Golden State Warriors, eu penso que é a juventude e a saúde do Houston Rockets, que vai colocar muita defesa para cima do Curry, vai colocar muita pressão no jogador da bola e vai correr muita quadra. Eu não sei se o Golden State Warriors vai ter esse físico de aguentar defender e aguentar atacar. Dito isso, eu acho que vai passar o Golden State Warriors. E o que você está achando do Gui Santos? Uma graça. Eu acho que ele está aproveitando a minutagem dele, corresponde à altura, ele faz o que precisa ser feito ali na quadra. Nós não vamos esperar 30 pontos do Gui, porque não é o objetivo do Kerr com ele. O objetivo, acho que, do Kerr com o Gui Santos é ele ser participativo, ir para rebotes de ataque, ajudar no que for preciso. Defensivamente, eu acho que ele melhorou demais. Ele tem ajudado muito o time do Golden State Warriors. Olha, esse ano ele deu um salto de qualidade. Vamos para esse time que todo mundo adora, todo mundo gosta, que vira e mexe, tá na modinha, que é o Lakers. Tá na modinha. Tá na modinha, que Papai LeBron tá jogando, eu sou Lakers, né? O Luka lá agora. Com o Luka agora, né? Você acredita que esse Lakers, depende de quanto tempo ainda Papai LeBron vai jogar, mas tem chance de ganhar um campeonato inteiro? Eu acho que sim. Talvez precise melhorar a questão de ter um pivô, né? Esse pivô que a gente fala. Tem o Jackson Hayes lá, mas não é esse jogador para te dar aquela garantia de garrafão. Talvez melhorando essa peça, que para mim é uma peça importante. Acho que a equipe precisa ter. Então, entre Lakers e Timberwolves? Eu acho que vai passar o Lakers. Eu acho que vai passar o Lakers. A gente tá gravando esse aqui, ainda tá na fase de play-in, né? Mas quando estiver passando, a gente já sabe, já vai saber. Mas o que você fala de OKC e do Cavs? Não vão jogar junto, evidentemente, cada um vai para um lado, mas quem que você acha que passa nesses possíveis cruzamentos? Eles passam. O OKC vai passar. Passa. Dependente vai passar. Vai pra final. O meu já tá na final. Vai passar por cima. E o Cavs também. O Cavs também. Eu acho que o Cavs... Pode ser que tenha dificuldade ali na semifinal. Talvez seja o... É o Knicks? Não. É o... Tá pra... Não, é o Pacers, né? Pacers ou Bucks. É. Então,
que já vai passar contra o... Pode ser o Hawks ou pode ser o Miami Heat, que tá vão vindo, jogar. isso. Pode ser um desses dois. Isso, o Hawks ou... Eu acho que vai passar por esses dois. Talvez tenha um pouco de dificuldade com o Indiana Pacers, mas eu acredito que vai para a final com o Boston Celtics. Então agora chegou a hora... Você vai jogar agora. Agora o jogo é com você. Todo mundo que vem aqui, a gente faz uma brincadeira. Um de água, pera. Também vou ter essa hora agora aqui. Inclusive, o Matheus veio aqui, ele está na frente. O Matheus é um craque. O Matheus está na frente, desbancou todos os outros. Eu com certeza vou ser a pior, gente, porque eu sou muito... Não, ele falou que você ia gabaritar, hein? Eu? O Matheus falou, a Ellen. Não. O Hamilton veio aqui e falou também. Ellen vai acertar todas. Imagina, eu sou péssima pra essas coisas. Ellen vai acertar todas. Eu preciso do meu gabarito aqui, que senão eu também não acerto. Ó, como é que funciona? A gente tem aqui todos os times aqui dentro. Certo. Todos os times estão aqui dentro. É o emoji, né? É o emoji. Vamos pegar um aqui só pra... Ó, então você puxa um aqui, tá vendo? Tem 3 emojis que dependendo... Isso aí é um time. Eu tirar meu óculos que de pertinho eu não preciso. Aí é um time. Ah, tá. Não fala ainda. Isso aqui acho que eu já sei. Esse aí tá muito fácil. Tá fácil. Esse tá muito fácil. Mas esse já ganhei, ó. Eu só acertei, pronto. Você entendeu como esse é o jogo? Eu já sei. Entendi, entendi. Então vamos lá. Esse já valeu. Esse já valeu? Já valeu a produção esse? Valeu. Ó, me pegou de surpresa. Eu já falei. Acertou, hein? Clippers, valeu, produção. Los Angeles Clippers. Então já tá 1-0 pra ela. Você tirou o Clippers? Muito obrigado, foi, hein? Foi. Você tirou. Você que tirou. Eu só tenho Clippers aí, agora só vai vir Clippers. Agora eu mostro pra você? Agora, então, são 5... Você vai tirar 5 times aí e você tem que acertar o máximo que mostra pra turma e a gente vê se você acertou ou não. Eu preciso da minha cola aqui. Qual que é esse? Miami Heat? Acertou. Miami Heat. Então tá 2... Tá vendo? Você vai longe. Pera, deixa eu pegar minha cola aqui. Então de 5... Prainha, sol. Prainha, sol e o foguinho, Miami Heat. Então vai deixando aqui pra gente não pegar... O Clippers eu não deixei, mas se vier, a gente põe lá. Então tá 2-0. 2. Ó, todo mundo na ESPN falou que você vai que vai, hein? Esse aqui é... Mostra pra turma. Será que é o Toronto, né? Toronto Raptors? Esse acertou 3-0. Tá indo, hein? Mais 2, Ellen. Você vai empatar com o Matheus, hein? Ai. Esse tá difícil ou tá fácil? Não, esse aqui tá... Pode ser um... Qual que é? Mostra pra gente. Dallas Mavericks? Esse aí a gente tem... Você pode pensar com calma. A gente tem um cowboyzinho, uma pistolinha d'água e um time de... A produção bota basquete, bolinha de basquete. A gente não precisa botar basquete. Porque é pra confundir mesmo o negócio da confusão. Então você... pode ser o Memphis Grizzlies? Você vai de Memphis Grizzlies? Vou de Memphis Grizzlies. San Antonio Spurs. É verdade. San Antonio Spurs. Tira esse. Se tivesse colocado aqui como chama? Aquela árvore. Aquela planta. Cactus. Aí ficaria mais fácil. Vai ficar mais fácil. Então eu errei. Esse eu errei, gente. Então... 2. 3, né? Porque o Clippers tá aqui. O Clippers tá aqui. Acertou 3. Esse é o último. Esse é o último. Até agora tá 3. Qual que é? Será que é Amor, Filadélfia? Aí a gente tem um coraçãozinho escuro, tem prédios e tem... Uma barbinha. Não é o Embiid aqui. Esse... Amor? Love? Prédios, então, a gente tende a crer que cidade grande com muito prédio. New York, né? New York Knicks. Aí a gente tem a cor do Knicks, talvez, não sei. Não é. Algum jogador famoso que pode ter essa barbinha aí, que jogou ou joga. Nossa, está difícil, gente. Nova York, a gente começa... Eu tô dando a dica pode aqui. ser o Brooklyn Nets? Brooklyn Nets. Olha lá. Errou um só. 4, então, produção? 4 eu? Quanto que o Matheus fez? Matheus gabaritou. 5. Ele gabaritou. Matheus, gente. Mas você tá na frente do Hamilton. Hamilton passou 3. E o Sasso? O Sasso, a gente começou esse jogo depois, mas era sacanagem fazer com o Sasso. O Sasso era sacanagem. Eu não ia nem querer participar, gente. O Sasso eu já não ia nem tirar, porque ele já ia acertar antes de pegar o negocinho. Pô, tá bom então. 4 tá ótimo. Tá ótimo. Agora a gente vai fazer um joguinho final do esse ou aquele. Aí a gente faz esse ou aquele, você escolhe qual jogador você prefere, do esse ou aquele. Então vamos lá. Tá bom? Nossa, vamos lá. Curry ou Josh Giddey?
Um ou outro. Josh Giddey? É, você escolhe um ou outro. Curry. Curry ou Jay Moran? Curry. Curry ou Kawhi? Curry. Curry ou Nicola? Nicola. Curry ou Shai? Não, Nicola. Nicola ou Shai? Nicola. Nicola ou Luca? Nicola. Nicola Tetocompo? Nicola. Nicola ou LeBron? Ai, ai, ai. Ia chegar ele uma hora. Nicola. O Barba? Nicola. Tatum? Nicola. Então, Nicola... Nicola. Ali não tem. Nicola É ganhou. Nicola. Então, você, como uma boa comentarista, saiu agora uma cesta do Nicola. O que você falaria desse jogo, dessa cesta pra ele? Simplesmente o melhor jogador não só da NBA, mas o melhor jogador do mundo. Parabéns, Nikola Jokic. Você é um encanto em quadro, eu sou muito sua fã. Parece que eu tava assistindo o jogo aqui, ó. Ouvindo. Ellen, obrigado. Deixa um recado pra turma agora acompanhar essa fase final, esse playoff da NBA. Ai, gente, olha, não dá pra perder, tá? Simplesmente, assim, incrível as séries, a competitividade, pode ter muita surpresa. Então, fica aqui o meu convite pra vocês estarem aqui com a gente na NBA. Obrigado, Ellen. Imagina, obrigada a vocês. Até a próxima.